Olá, senhores, espero que estejam bem. Então, a aula passada a gente não conseguiu terminar alguns conceitos, estava com bastante problema no Teams. Então, eu vou passar alguns conceitos de novo da aula passada e passar os da aula de hoje já, que estão gravadas, porque serão gravados e vão ficar disponíveis para vocês na página da disciplina. Então, só voltando a alguns conceitos da aula passada, porque estava ruim, a gente acabou não conseguindo ver tudo. Então, a gente estava falando de preparação da junta, a gente falou do metal de base, que é o metal que vai ser soldado, brasado ou cortado, o bezel, que é a borda desse componente que vai ser soldado, o ângulo de bezel, que é o ângulo da borda desse componente que vai ser soldado, e o ângulo chanfro, que é o ângulo integral entre as bordas que vão ser soldadas. A gente já falou um pouquinho disso na aula passada, então o bezel é o ângulo de uma peça em relação a uma superfície plana. Pode ser que seja zero, esse ângulo do bezel pode ser maior. Depende muito do tipo de soldagem que se quer, da espessura da chapa. Quando a gente solda a espessura de chapa pequena, esse ângulo tende a ser a zero. Você não vai fazer um ângulo para soldar chapa fina. Quando é chapa mais grossa, você já faz um ângulo maior. E o ângulo do chanfro vai ser o ângulo total aqui entre os dois bezels. Pode ser que os dois sejam iguais, ou pode ser que só de um lado você tenha um bezel e do outro lado não. O nome dessa operação de fazer o ângulo chama biselamento. Então, o ângulo chama bezel e a operação para fazer esse ângulo se chama biselamento. Aqui no caso, por exemplo, a gente tem um chanfro, então a gente tem um bezel nessa peça e não tem nada aqui, você tem o ângulo do chanfro, o ângulo de bezel aqui. Aqui a gente está falando da abertura da raiz, a gente falou na aula passada também de raiz, que é a menor distância entre uma peça e outra que vai ser soldada. Então, na figura A aqui a gente tem uma abertura da raiz, na B a gente não tem. A gente falou de alguns tipos de chanfro devido ao formato. A face do chanfro, que é onde vai ser soldado as peças. A junta, que é a região onde duas ou mais peças serão unidas ou estão sendo unidas por soldagem. A geometria da junta, então são a forma e as dimensões antes da soldagem. A raiz da junta eu já comentei também, que é onde os membros que vão ser soldados estão mais próximos possível. A questão da abertura da raiz, que é a mínima distância entre os componentes que estão soldados, pode ser zero. O cobre junto também a gente comentou um pouquinho, que é nada mais, nada menos do que um anteparo que é feito na solda. Quando se faz uma solda, geralmente chapa muito grossa para não vazar a solda aqui para baixo. Então, aqui um cobre junta novo e um usado. Face da raiz, então é a parte do chanfro adjacente à raiz da junta. Os tipos de junta de topo, então aqui começou até a falhar na aula passada, então junta de topo é quando você coloca duas chapas de topo e vai soldar uma com a outra. Então tem sem chanfro, geralmente chapa fina se faz junta de topo sem chanfro, com chanfro em V. Então você tem dois bezel aqui formando um chanfro em V, um chanfro em X, você solda de um lado e solda do outro lado, com chanfro em U, com chanfro em meio V, em K, em J, em duplo U, em duplo J. Aí tem juntas, então, a junta de topo, daí depois vem as juntas de ângulo. Então, tem junta de ângulo em quina, em L, em T. Então, em quina. Por que quina? Isso também a gente viu um pouquinho na aula passada. Veja que só tem uma pequena porção do material aqui tá apoiada uma no outro. Assim como aqui também. Então, você tem uma junção em ângulo, porque as duas peças têm um ângulo de 90 graus entre elas. E em quina, porque não está toda apoiada uma parte na outra. Então, aqui a gente tem, e aqui junta em ângulo em L, veja que uma face está totalmente apoiada na outra. Então, aqui não é quina. E aqui, por mais que não esteja toda apoiada, mas ela está toda em cima da outra. Quando se preencher de solda aqui, ela vai ficar completamente uma apoiada na outra. Então, em L, pelo formato, em T também. E também junta de ângulo em ângulo, que é um nome esquisito de falar,
mas também é um tipo de junta que a gente tem. Então aqui a gente tem junta de ângulo em T, vocês vão ter a oportunidade de soldar no laboratório esse tipo de solda. Junta de aresta, então quando você vai fazer a junta de duas extremidades, ou dois ou mais membros paralelos, ou parcialmente paralelos. Junta sobreposta, então quando que é a sobreposta? Quando você tem duas chapas que estão sobrepondo uma com a outra. Esse tipo de solda é muito utilizado, até porque você tem um apoio, é uma solda um pouquinho mais resistente, e você solda entre as chapas aqui, então ela sobrepassa um pouquinho. Então, geralmente, isso aqui é o tipo de junta sobreposta. Aqui tem três chapas, você vai soldar aqui no meio. Então, é um tipo de solda que geralmente, pela sobreposição, você tem um reforço maior. Passando das posições de solda, algumas definições. A gente vai falar um pouquinho já da aula que nem era da semana passada, mas que já é a aula de hoje. Então, é os consumíveis de soldagem e corte, que são consumíveis. Então, consumível é aquilo que se consome para fazer o processo de soldagem. Então, não é só energia elétrica que você vai consumir, mas geralmente você acaba usando outros consumíveis para conseguir realizar essa solda. Então, o que, que pode ser um consumível de soldagem? Então, um consumível, de acordo com a norma americana, vocês vão ver que muita coisa vem do tal da AWS, que é a American Welding Society, que é um dos órgãos que mais regulam a questão de série de solda no mundo. Então, tem muito material que é conforme a AWS tal número, conforme a AWS tal número. Essa AWS é a American Welding Society, que determina um monte de normas para soldagem. Então, eu comentei na aula passada, a solda surgiu nos Estados Unidos, então normal que as normas americanas sejam boas para essas determinações. Então, um dos consumíveis vai ser o metal de adição. O que que é metal de adição? É aquilo que você vai colocar, que vai fazer parte da tua junta depois. Então, veja que tem várias cores de material também. Às vezes tem um material de adição alumínio, ou às vezes tem cobre, ou às vezes tem um aço inox. Então, tem vários. E isso aqui vai se juntar à porção da solda. Então, esse material vai se misturar ao material base e vai fazer parte da composição do material soldado. Então, por isso que é metal de adição, ele está sendo adicionado. Nem toda solda necessita de material de adição. Por exemplo, solda TIG você pode fazer sem material de adição. Solda laser também você pode fazer sem material de adição, com ou sem. Já os consumíveis de soldagem é aquilo que você vai gastar no processo, mas que não vai ficar na peça em si. Então, o material de adição vai ficar na peça, o consumível não. O que é consumível, então? São processos que são empregados na deposição ou proteção da solda, como o eletrodo revestido, vareta, arames, anel consumível, gás, fluxo, entre outros. Então, tudo que se consome no processo de soldagem são consumíveis. Esse fluxo a gente vai ver numa aula para frente, num processo que a gente chama soldagem por arco submerso. Os arames pode ser arame para soldagem MIG, fita pode ser por arco submerso também, vareta pode ser usado em soldagem TIG. Tem os eletrodos que vocês usam na soldagem elétrica, que também vocês vão ter aula prática, então os eletrodos revestidos. A parte interna é o material que vai se adicionar, e externo, esse revestimento é só para criar um gás de proteção na tua solda. Se for soldar oxigás, que se usa muito em aparelhos de refrigeração, vocês acabam usando varetas. Arame tubular, que é um arame, como o próprio nome diz, é tubo, mas ele, como você tem uma área maior que fora, ele derrete mais fácil, ele dá mais deposição, então você consegue uma taxa de deposição de arame, ou seja, você consegue colocar bem mais material por unidade de tempo. Aí, se a gente começar a especificar esses consumíveis, eletrodo para solda a arco. Então, é um componente do circuito de solda onde que a corrente é conduzida entre o porta-eletrodo e o arco. Então, basicamente, as soldas que a gente vai falar aqui são feitas
através de uma potência elétrica que vai derreter arame. Então, o eletrodo para a solda geralmente é o componente por onde passa essa corrente para criar o arco. Aí tem o eletrodo no arame, que é, por exemplo, um arame eletrodo que a gente tem aqui. Então, geralmente é um material que a gente produz em forma de arame para ser consumido na solda. Tem o eletrodo revestido, então, como eu falei, você tem um eletrodo, uma alma do eletrodo onde que passa a corrente, e externamente a gente tem um revestimento que geralmente vai criar um gás de proteção ou ter alguma outra função na solda. O revestimento do eletrodo geralmente é um material sob forma de pó, que ele é extrudado ao redor desse eletrodo, e tem função de estabilizar o arco, gerar gases, formar escória. E o eletrodo tubular também a gente já falou. Então, geralmente é um eletrodo que é um tubo de metal. Então, aqui um exemplo de arame tubular. Se usa muito em soldagem MIG por robô. Esse arame tubular dá muita ganho de produtividade e ele dá um preenchimento melhor também. Só que a regulagem dele é um pouco mais complexa. A vareta de solda, geralmente é um material de adição geralmente usado na TIG ou na brasagem. Aqui aquele processo de arco submerso que eu comentei, então você não vê o arco, por isso que o nome é arco submerso, mas na próxima aula que a gente vai falar sobre os processos que a gente vai entrar em detalhes. O fluxo, então esse aqui é um fluxo sólido, que é material para prevenir que, por exemplo, se oxide a solda, o material sujeira ou qualquer coisa entre na tua solda. Então ele está protegendo a solda. A atmosfera protetora geralmente é quase a mesma coisa que o fluxo, mas é feito por gases. Então, geralmente você pode usar gás inerte, que é a última da tabela periódica, o mais usado de todos é o argônio para solda. Pode usar gás ativo, por exemplo, o CO2 é usado também para solda. Aí, isso é para proteger a solda. A atmosfera redutora é uma atmosfera que ela tem atividade química e a temperaturas elevadas ela reduz os óxidos ao redor para melhorar a solda. E o gás inerte é aquele que não se mistura com nada. Gás de proteção, então, geralmente é um gás usado para reduzir a contaminação pela atmosfera. Quais são os equipamentos, processos e acessórios necessários? Então, quando a gente fala em uma solda elétrica manual, que vocês vão fazer a parte prática lá, geralmente você tem que ter uma fonte de energia, que é a máquina de solda, um cabo de solda, onde que vai tem um cabo terra também, um grampo terra, um porta-eletrodo. Então, esse cabo de solda onde vai o porta-eletrodo. Uma estufa. Para que se usa uma estufa? Aqui a gente tem bastante problema de umidade. Então, quando o eletrodo está muito úmido, é difícil de soldar com ele. Então, a estufa geralmente se deixa para tirar a umidade do eletrodo. Soldagem a gás. Então, um cilindro de gases comburente, combustível. Maçarico. Vocês vão ver lá no laboratório também um desse. Soldagem TIG. Então, geralmente é uma fonte de energia, uma tocha. Um eletrodo de tungstênio, que vai fazer a passagem da corrente. Cilindro de gás de proteção, geralmente é argônio, alguma mistura de argônio. Regulador de pressão para regular quanto gás está indo para a tua solda. E medidor de fluxo. Cabo de solda, cabo de terra. Isso aí você não tem oportunidade, tanto a solda MIG como a solda eletrodo, você não tem oportunidade de praticar no laboratório, vocês vão ver na prática, vocês vão ver, aprender um pouco mais. Gabaritos de solda, para que gabarito? Para ver se conseguir medir a altura do cordão de solda, por exemplo. Mas isso aqui tudo a gente vai fazer depois análise por imagem. Equipamento. O que é equipamento? Equipamento é o que vai ser soldado. É o produto que vai sair depois da solda. E equipamentos de soldagem é as máquinas que a gente vai usar. Então, isso aqui, por exemplo, é uma máquina MIG. Na próxima aula a gente vai falar dos processos, vou detalhar um pouco mais. Isso aqui é uma tocha TIG. Aqui um goivamento, que eles chamam, ou seja, você usa um eletrodo, geralmente um eletrodo de carvão, para fazer corte. A tocha MIG, um eletrodo revestido, mas a gente vai entrar em todos esses processos. Estufa para os eletrodos. Um retificador, ou seja, um retificador de energia para processo de soldagem por eletrodo revestido.
O porta-eletrodo, o que que é? Porta-eletrodo é onde vai preso o eletrodo, no caso de uma solda elétrica. Então, o que que é a soldagem? Soldagem é o processo utilizado para unir material por meio de solda. O que que é o processo de soldagem? É o processo utilizado para unir os materiais pelo aquecimento, que isso vai levar eles a temperaturas adequadas, geralmente acima do ponto de fusão, porque você vai liquefazer ele, então você vai acabar mudando as propriedades do material, e com ou sem a participação de metal de adição. Então pode ter ou não pode ter metal de adição. Soldagem a arco são todos os processos que são aquecidos por arco elétrico. Então toda vez que você aquece um material por arco elétrico para fazer a soldagem, a gente chama de soldagem a arco. Soldagem automática, o que que é? Quando a operação é totalmente executada de forma automática. Então, esse tipo de processo geralmente é um tipo de processo. Esse aqui é um Dark Submerso, mas a MIG também é muito fácil ser automatizada, a TIG também, a laser também. Só a solda eletrodo que é muito difícil ser automatizada. Soldagem manual, que é a mais comum de todas. Então, se usa. Esse aqui é um exemplo de TIG, ele está usando um eletrodo tungstênio para criar o arco aqui e adicionando material com uma vareta. E a semiautomática é quando soldagem manual com equipamento que controla uma ou mais variáveis de soldagem. Então, por exemplo, o operador, a máquina controla mais do que uma coisa no processo. O que é brasagem? O que é a diferença de brasagem e soldagem? Na verdade, na brasagem só o material de adição que vai fundir. Os outros não fundem. Então, ele vai fundir e vai servir como se fosse uma cola. Eletrodo de tungstênio, que é usado na TIG, então você tem esse eletrodo, é importante ter um ângulo de apontamento, na próxima aula vocês vão ver isso. Tem o bocal por onde vai passar o gás e a tocha, que é onde se segura e você aciona a solda. Posições de soldagem, então tem várias posições possíveis de soldagem. Tem gente que prefere soldar em uma posição ou outra posição, mas geralmente quando é feito o teste de um soldador, se faz com que ele solde praticamente em todas as posições. O ideal sempre é a posição plana, mas tem muito lugar que não é possível soldar uma solda plana. Então, para a gente ter uma ideia, então, o que é uma soldagem em posição plana? Quando o eixo da solda aqui, ó, ele está na horizontal. Então, posição de soldagem, quando a junta é soldada pelo seu lado superior e o eixo da solda é horizontal. Então, você está soldando por cima e o eixo da solda é horizontal. Isso é a posição plana. Aqui, por exemplo, ele está soldando o TIG em uma posição plana. Posição vertical. Então, o eixo da solda está na vertical. Então, isso aqui é uma soldagem vertical. Por exemplo, aqui. Posição horizontal. Então, quando você tem uma solda em ângulo aqui, por exemplo, feito pelo lado superior também. Então, quando é executada por um metal base que está aproximadamente na horizontal e outro está aproximadamente na vertical. Então, é isso que a gente chama de posição horizontal. Aqui, por exemplo, a gente tem um determinado ângulo entre eles aqui, ó, que se está soldando aqui, a gente chama de soldagem horizontal. Posição sobre a cabeça, talvez a pior de todas para fazer. Você tem o eixo da solda aqui, só que você está fazendo de baixo para cima. Então seria, eu considero a pior situação de soldagem. Se você pegasse um tubo aqui e fatiasse ele a cada 5 graus e fosse soldar tudo depois ele, isso aqui é um teste até de solda que eles fazem para qualificar soldador. E aqui, ó, se soldasse toda essa parte aqui como sobre a cabeça, aí essa parte que está achurada assim como plana, essa aqui como horizontal, essa vertical, você ia conseguir soldar em todas as posições, vários cordões. Se soldasse todos eles bons, estaria qualificado como soldador. Então, bem rapidinho alguns conceitos de solda. E a aula que vem a gente vai falar
um pouquinho sobre processos de soldagem. Então, provavelmente vocês vão assistir essa aula hoje, ou quem estiver no laboratório vai assistir na próxima aula, e vocês na próxima aula façam laboratório ou já fizeram ele. Espero que tenha esclarecido algumas coisas. E os processos eu quero começar depois que vocês tiverem pelo menos uma aula prática, que daí fica mais fácil a gente falar. Boa noite.